Neemias capítulo 1 diz amém? O verso 2 que diz assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Vamos lá para Lamentações, fica depois de Jeremias. Lamentações é um livro curto, mas um livro de muita riqueza. O próprio nome já leva, né? Lamentações deste grande homem de Deus, Jeremias. E o capítulo 2, o verso 15 e o verso 16, que faremos menção com os irmãos. Lamentações 2:15. Quem encontrou diz amém? Amém. Que bom, igreja bom de Bíblia é isso, é rápida. Que diz assim, preste bem atenção: todos os que passavam pelo caminho batem palmas, assobiam e manejam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Olha a pergunta dos inimigos. O verso 16: todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramos-la, certamente este é o dia que esperávamos. Queridos e amados irmãos, para entender cabeça de pregador, irmãos, não é fácil não. Ontem nós fomos escalados pelo nosso pastor, e eu me preocupei porque nós temos ouvido assim muitas mensagens neste tema, a respeito da volta da ovelha desgarrada, da ovelha perdida. E eu me preocupei e falei com o Senhor: Senhor, dá uma palavra para a tua igreja, o teu povo precisa ser orientado através da tua palavra. E Deus colocou algo no meu coração nesta manhã, e eu quero compartilhar com os irmãos em poucas palavras e já voltar ao presbítero Nilson. Nós pregamos muito a respeito sobre Lucas 15, a ovelha perdida, e a Bíblia ela já vai dar ênfase assim, de uma forma nela desgarrada, perdida. Só que ninguém se perde de uma hora para outra, entenda isso. Ninguém deixa a igreja e vai para o mundo de uma hora para outra. E eu quero dividir essa mensagem que Deus colocou no meu coração em 3 fases. A primeira: quem era esta ovelha diante do Senhor? O segundo ponto: como ela se perdeu e como foi o declínio espiritual desta ovelha. E também, para encerrar, o terceiro ponto: como o Senhor restitui e dá oportunidade para quem quer se levantar novamente e ser alguém na tua presença. Amém? O Senhor, Ele sempre teve, desde o início da Bíblia, o Senhor vai dizer lá em Gênesis capítulo 12, para Abraão, que através dele, Ele ia fazer uma grande obra e levantaria uma grande nação, pai de uma grande nação. Então você entende que tudo que Abraão passou, tudo que os patriarcas passaram, tinha um propósito: de fazer a vontade do Senhor. E eu comparo esta nação a uma ovelha que teve os cuidados do Senhor. Eu gostaria que de início os irmãos abrissem as vossas Bíblias, é claro, se puderem, no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos aqui,
Se os irmãos puderem, vai ser de grande valia. Deuteronômio capítulo 7 e o verso de número 6 a seguir. O Senhor vai chamar e vai fazer uma grande nação. Entre um grande rebanho, o Senhor tinha muitos que teriam assim condições, irmão Adriano, de rapidamente o Senhor chegar no ponto aonde Ele queria. Mas se tem um Deus que não tem pressa, e Ele não tem assim uma ansiedade, é o nosso Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e tudo tem a direção dEle para todas as coisas. Deuteronômio capítulo 7, o verso de número 6 assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Então você vê que este rebanho, este povo foi escolhido pelo Senhor, para que lhe fosse por seu povo especial. Além de ser povo, o Senhor está dizendo: você é precioso para mim. Ovelha, esta ovelha, ela é preciosa para o Senhor. Não é à toa que Ele vai deixar as demais e vai em busca dela, porque ela tem um rico valor diante do Senhor. Aí ela vai dizer: a todos os povos que há sobre a face da terra, agora o verso 7, o Senhor não tomou prazer em vós, e nem vos escolheu pela vossa multidão, era mais do que a de todos os outros povos, pois vós era menos em número do que todos os povos. Olha o verso 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, e da casa de Faraó, rei do Egito. O Senhor vai dizer o seguinte: tinha nações aí muito melhor do que vocês, um povo, quem sabe assim, já nos padrão que o Senhor precisava, mas o Senhor está dizendo o seguinte: mas eu olhei para eles, não achei algo diferente, não vi nada diferente neles. Você lembra de Assuero? Passaram tantas mulheres, moças virgens, lindas, mas quando ele bateu o olho em Radassa, Esther, o coração dele se abriu para aquela moça. Irmão, nós não estamos aqui por mérito nenhum, porque nós não temos isso. Nós estamos aqui porque Deus viu algo em nós que somente Ele viu e mais ninguém. Eu chego a dizer que tem momentos da nossa vida que o Senhor olhou para nós, viu algo que nem nós mesmos víamos em nós. Já percebeu isso? Aí você fala: meu Deus do céu, mas o Senhor confiou isso em mim? É isso mesmo, Senhor? Eu tenho essa chamada? É isso que o Senhor quer fazer? Quem já recebeu assim a profecia dizendo que os projetos espirituais para a tua vida? Aí você olha e fala: Senhor, tudo isso para mim? Aí o Senhor está dizendo: sim, é para você. Eu estou confiando nas tuas mãos, eu estou confiando na tua vida, porque eu te amo, porque eu tenho um zelo por você. Aí o pastor Natanel falou agora na convenção: tinha povo, tinha nações muito melhores, tinha obreiros muito melhores do que nós, para estarmos aqui, mas o Senhor viu algo em nós e diz: eu vou confiar em você a minha palavra, eu vou confiar em você a minha glória, para que o povo, as nações vizinhas, possam olhar para você e ver não um Rafael ali, a Maria ou João, não, mas que possa ver a glória de Deus na minha e na tua vida. O Senhor fez isto. E claro, quando Deus Ele quer levantar, Ele vai financiar e vai depositar na minha e na tua vida tudo que há de melhor. Quem chega na igreja muitas das vezes assim, desprovido, porque perdeu muitas coisas, mas quando você chega aqui, nós temos vários irmãos que chegaram nos últimos anos para congregar conosco, e quando eles chegaram aqui, se você for sentar para conversar com eles, eles vão dizer assim: irmão Rafael, quem eu era antes e o que eu sou hoje, não tem nada a ver, mudou da água para o vinho. Sabe o que é isso? É o poder do Evangelho, é o amor do Senhor pela tua vida. Tudo que o Senhor precisa é de uma decisão. Tudo que o Senhor precisa é que você abra o teu coração e diga: Senhor, eu estou na tua presença, na tua disponibilidade, faça de mim conforme tudo aquilo que você quer, e que eu tenha condições para fazer a tua obra. E não foi, quando você passa um pouquinho, vai para 1 Reis, capítulo 10, não precisa abrir, a palavra do Senhor vai dizer que Jerusalém, esta grande nação, ela se tornou assim conhecida
por todos os povos. A glória que o Senhor derramou sobre Jerusalém, na construção do templo, foi algo assim muito edificante. A Bíblia vai dizer que a glória, os sacerdotes não puderam estar dentro da casa, do templo, porque a glória do Senhor estava ali. Essas informações, a construção do templo, a magnitude do ouro, da grandeza do reino de Salomão, se tornou tão conhecido, que despertou em outras nações vizinhas, nações distantes, o desejo de conhecer a grandeza de Jerusalém. Irmão, é para isso que Deus nos levantou, Igreja Jerusalém, é para que nós possamos ser luz em meio às trevas, é para que nós possamos, alguém olhar para nós e ver, eu lembro quem você era outrora, e hoje eu vejo que tem alguma coisa diferente na vida deste irmão e desta irmã. Isso era tão assim maravilhoso, que a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher chamada Rainha de Sabá, ela se deslocou de muito longe. Qual era a finalidade? Não era turismo, mas era para conhecer a grandeza, irmão Diogo, e a glória de Jerusalém. Quando ela chega lá, a Bíblia vai dizer, não vamos até aqui por causa do tempo, a Bíblia vai chegar a dizer, presbítero Carlos, que ela trazia no teu coração muitos questionamentos e muitas dúvidas. Havia na mente dela milhões, turbilhões de pensamento, de questionamento, e ela parte para Jerusalém agora com uma finalidade, de chegar diante de Salomão, e tirar todas as tuas dúvidas, e saber realmente, se tudo aquilo que ela ouvia distante, era verdade ou não. Irmãos, a palavra que é pregada aqui, ela ecoa não só nos corações que estão aqui, não só por causa das transmissões, muito antes dessa transmissão, a palavra do Senhor já era levada para os quatro cantos da terra. Alguém dizia assim, eu estou vendo que lá em São Bernardo Deus está fazendo uma obra, que Deus está abençoando as irmãs, está abençoando a mocidade, porque o Senhor assopra nos quatro ventos, nos quatro cantos desta terra, a obra maravilhosa que Ele tem operado na minha e na tua vida. O Evangelho, a palavra de Deus não está presa entre quatro paredes, não. O que é pregado aqui é só um mínimo daquilo que Deus leva para grandes nações, e Ele revela ao coração dos irmãos. O Senhor tem nos dado a oportunidade de a gente viajar, irmão, e a todos os lugares. Quando você chega lá, eles dizem assim, irmão, o meu desejo é conhecer São Bernardo do Campo. Eu tenho ouvido falar que Deus tem feito tanta coisa, as irmãs, a mocidade, os irmãos, os obreiros, as crianças. Irmão, esta é a glória. Isso não é glória nossa, isto é a glória de Deus derramado sobre o teu povo, que permaneceu nas promessas do Senhor. Quando a rainha de Sabá chega, e ela presencia tudo aquilo, a Bíblia vai nos dar um detalhe muito interessante, que ela chega para eles assim, ó rei Salomão, hoje eu sei que tudo aquilo que falavam de ti e do teu reino era verdade. E tem mais, e não me contaram nem o quê? A metade da grandeza do teu reino. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, a glória de Deus na vida de uma pessoa não tem limite. Você muitas das vezes pode se sentir limitado, muitas das vezes você pode se sentir pequeno, muitas das vezes sem condições, as limitações te impedem, mas só que quando alguém olha para você, o teu jeito de andar, o teu jeito de sentar, o teu jeito de pregar, o teu jeito de louvar, alguém é edificado pela glória de Deus que há na tua vida. A rainha de Sabá vai dizer o seguinte, ó, a tua forma do teu servo sentar, a tua forma dele se vestir, a forma dele servir, o banquete que está sobre a mesa é muito maior daquilo que podia chegar ao meu conhecimento. A glória de Deus não está limitada, mas ela está disponível para ir além. Basta eu e você abrir o nosso coração e deixar Deus manifestar a glória e tudo aquilo que Ele tem para colocar na minha e na tua vida. Esta é a primeira fase, do dia que o Senhor chamou, ao projeto que Deus tinha para esta ovelha, chamado Jerusalém. Só que agora Jerusalém entra em um processo muito delicado, que ela começa agora a deixar as palavras, os mandamentos do Senhor, e começa a andar por um caminho que não era a vontade do Senhor. A Bíblia vai chegar a dizer
que eles começam agora a pecar contra o Senhor. A idolatria, ela entra, igreja, dentro do povo de Deus, de uma tal forma, que os reis, os sacerdotes, eles se corromperam diante do Senhor, ao ponto que agora o Senhor levanta Jeremias, e Jeremias vai chegar a dizer assim: ó Israel, Jerusalém, dê ouvido, o Senhor te alerta hoje, para que vocês arrumem a vida de vocês, para que Ele não destrua tudo aquilo que Ele construiu e te deu com tanto amor e com tanto carinho. Quando você vai para Jeremias capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém, procura alguém que esteja na brecha, que dê ouvido, que pratique, que coloque em prática aquilo que eu tenho falado através da tua boca, Jeremias. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não encontrou ninguém. Jeremias, agora Jerusalém começa a entrar por um caminho que não agradava ao Senhor. Os altares que eram para ser de adoração atribuída ao Senhor, passa a ser agora altares a outros deuses, a outras adorações. Irmão, Deus não levantou, Deus não escolheu esta igreja, eu e você, para adorar deuses estranhos, ao Deus desse século. Não, nós fomos criados para adorar o Senhor na tua beleza, na tua santidade, a tua forma de andar, a tua boca tem que professar o único que é digno de todo louvor e de toda glória. A palavra do Senhor vai dizer que agora o Senhor levanta a nação do norte, a Babilônia, e esta Babilônia agora leva cativo. Primeiro, ela chega, irmão Jorge, e destrói tudo aquilo que o Senhor havia construído. O templo do Senhor foi destruído, foi saqueado os tesouros da casa de Deus, os muros de Jerusalém foram totalmente destruídos. Aquilo que era formoso, aquilo que era bonito, aquilo que, presbítero de Elson, que as nações vizinhas se admiravam pela grandeza e pela beleza, eles olham agora e vira motivo de zombaria. Por que eu li Lamentações? Você acha que quando Deus começa a te honrar, você começa a crescer, Deus começa a te dar graça, encher com o Espírito Santo, você acha que os inimigos também não vão se levantar? Você acha que não vai ter o contra-ataque do inimigo? O povo passava por Jerusalém, olhar dizendo: olha lá, os narizes empinados, olha lá, aqueles que é o povo do Deus vivo, destrói os nossos deuses não tem valor nenhum, Baal não tem valor nenhum para eles, só o Deus dele que é o bom. Olha lá, olha a grandeza deles lá, olha o nariz empinado, não é assim? Aí eles dizem: mas eu quero ver o dia que eles vão cair por terra e eles vão perder tudo que eles têm. Irmão, guarda a palavra, vigia, porque o que tem de gente querendo ver a nossa queda é muito grande. Quando Jerusalém caiu, não sobrou nada. Os bonitão estão passando de longe. Não falei para você? Olha lá, a Bíblia vai dizer que eles assobiavam, eles davam gargalhada, eles zombavam, dizendo: caiu. Eu sabia que ia cair, irmão. Não era para cair, era para permanecer de pé, porque tinha a glória de Deus, mas deixou a vaidade, a grandeza entrar no coração. Irmão, é bom ser obreiro, muitas das vezes alguém quer a nossa cabeça, mas permaneça pregando a palavra, permaneça fazendo a obra do Senhor, para que os inimigos amanhã não venham rir da tua cara. E rir da nossa cara é zombar da glória e do poder de Deus. Muitos querem ver a queda da igreja, querem ver a nossa queda, mas se nós perseverarmos na palavra, o inimigo será envergonhado, o Senhor vai nos exaltar e o nome do Senhor será glorificado. Eu sabia que ia cair, eu li com vocês aqui, eu sabia que ia cair. Aquilo que era formoso, aquilo que era bonito, aquilo que atraía a atenção, a visita dos turistas de longe, de Sabá, agora está a ruína, não sobrou mais nada. Irmão, quantas pessoas que no decorrer desse século, um dia pregou a palavra com graça, fez a obra do Senhor com graça, e hoje está na ruína, e alguém está dizendo: eu sabia que não ia aguentar, eu sabia que era fogo de palha. Mas eu quero profetizar aqui nesta noite, eu não sei que situação
você está, mas o Senhor vai fortalecer você aqui nesta noite, para fechar a boca do diabo, e também fechar as bocas do inimigo. Como? Mostrando a tua grandeza? Não, é você diminuindo, e o Senhor crescendo na minha e na tua vida. O homem não cai de uma hora para outra, de forma alguma. Você lembra de Daniel? Está indo Daniel sendo levado cativo para a Babilônia. Escute uma coisa bem interessante: as trevas não se dão de forma alguma. Trevas e luz não se dá. Vai prevalecer, Montiago, quem é mais forte. E quem é mais forte? Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele deixou todos os projetos que ele tinha e disse assim: eu vou atrás de quem está na ruína e na destruição. Ele foi lá. Daniel está indo para a Babilônia. Daniel está caminhando. Quando ele chega lá, eu estava lendo essa semana, e o Senhor colocava no meu coração, e achei isso aqui terrível. Nabucodonosor não chegou lá para pegar na mão de Daniel: Daniel, prazer, sou o rei da Babilônia. Não, ele não fez isso, porque trevas não se dão de forma alguma. Mas os mensageiros de Nabucodonosor chegou e disse assim: eu não posso conhecer eles agora, eu preciso conhecer eles só no futuro. Aí eu vou me dar a conhecer por eles. Só que tem um porém: põe na mesa para eles comer a comida que eu como. Coloca na mesa para eles comer a comida que eu como. Isso aqui é muito interessante, porque o diabo, ele não pode, Nabucodonosor, ele não tinha condições, porque ele era trevas. Mas só que tem um porém: o que você come define muito quem é você. Se você se enche das coisas de Deus, você vai ser cheio de Deus. Mas se você se enche das coisas desta vida, você vai perdendo o brilho do Senhor, vai perdendo o Espírito Santo, vai perdendo o prazer de estar na igreja. E agora, quando Daniel chega e olha, irmã Aira, aquela mesa bonita, ele vai dizer o seguinte: opa, eu aprendi que eu não posso me alimentar das coisas desta vida. Daniel tinha no coração o segredo de como permanecer na presença do Senhor. Mas nem todos foram assim. Os demais olharam para mim dizendo: rapaz, lá em Jerusalém eu não comia isso, mas aqui eu vou encher a barriga. E eles comeram tudo que o mundo dava, tudo que a Babilônia dava, eles comiam. Igreja, cuidado com aquilo que você se alimenta, cuidado com as redes sociais, cuidado com os programas desta terra, porque nem tudo é para a edificação espiritual, mas é para a morte espiritual. E a palavra do Senhor vai dizer que agora, quando eles é levado cativo, o declínio daquela cidade formosa começa a cair, ao ponto que em Salmo 126, a palavra do Senhor vai dizer que a própria Babilônia chega para eles e diz assim: canta alguma coisa de Sião, fala alguma coisa da terra de vocês. O povo de Deus, que era escolhido, separado, eles olharam e dizem assim: mas como cantar, como pregar em terra estranha? As nossas harpas estão penduradas, nós já encerramos o nosso ministério. Irmãos, a luta está aí, a dificuldade está aí, mas não abre mão da tua chamada, não abre mão daquilo que Deus investiu na tua vida e na tua família, porque Deus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui diante do Senhor. Tudo bem, já estou caminhando para o final. Esta é a situação. Uma ovelha que tinha tudo no aprisco, que tinha a graça de Deus, só que por descuido, ela se perde e vem entrando em um declínio. Só que o Senhor disse assim: Jeremias, fala para este povo, que no final do período de 70 anos, eu vou trazer eles de volta para Jerusalém. Eu vou trazer eles de volta. O que eu acho interessante, como voltar para Jerusalém se ela está destruída? Como recomeçar? Você não sabe para onde ir. A palavra do Senhor vai nos dizer, eles estavam na Babilônia e agora o Senhor define que eles voltem para Jerusalém. E eles voltam agora em 3 estágios, em poucas palavras quero resumir elas. Primeiro, Zorobabel volta agora com a responsabilidade de edificar o quê? O templo do Senhor. Quando eles voltam, agora já é a ovelha pega
pela mão do mestre e voltando para onde ela nunca devia ter saído. E quando ela volta agora, você lê Lucas 15 para Neemias, aí vai dizer: e o Senhor pegou a ovelha, colocou sobre os teus ombros e partiu para o aprisco em busca das outras 99 para se juntar a elas. Parece fácil, só que no real, voltar para quem se perdeu, o preço é muito alto. Quando a primeira leva volta com Zorobabel, de cara eles já têm um inimigo que quer impedir eles de edificar o quê? O templo. A oposição se levantou de uma tal forma, se os irmãos for ler a Bíblia vai ver isso, que a construção ficou parada por muitos anos. A pessoa volta para a igreja, ela acha que vai ser tudo normal como foi um dia. Não é assim não. Você vai ter dentro de você uma guerra muito grande para te prender, para você voltar da onde o Senhor te tirou. O teu pensamento, o teu coração, questionamento, alguém vai olhar para você assim: mas era muito melhor lá, aqui eu estou aqui sofrendo, pagando um preço. Irmão, se você está aqui, não é pelas suas forças, pelos seus méritos, é porque alguém pegou na tua mão e te trouxe até aqui. Por mais que tenha oposição, fica quietinho, aguarda no Senhor, que uma hora Ele vai mandar alguém para te alimentar e te dar condições para você se erguer novamente. A obra do Senhor em Jerusalém ficou aos trancos e barrancos. Não foi assim para Neemias? Não ia. Eles tentavam, e os inimigos foram lá para o rei, dizendo: se levantaram, vão parar esta obra, e a obra do Senhor ficou parada. Quantas das vezes a pessoa volta para a igreja, mas parece que não sai do lugar, as coisas não andam, as coisas parecem que está patinando. Fica em paz, era para estar desesperado se você estivesse lá no deserto perdido, mas já que você está aqui no aprisco, por mais que você não esteja em comunhão, mas você está no melhor lugar que existe para você estar, ovelha. Você está na presença do Pai, Ele já te trouxe, Ele te colocou aonde você deveria estar, da onde você nunca deveria ter saído. É aqui que Ele quer que você esteja. Mas há um tempo para todas as coisas. A segunda leva agora, se não me falha a memória, depois de alguns anos, vem Esdras. Vamos lá para a Bíblia? Esdras, capítulo de número 7. Esdras capítulo 7. Glória a Deus. Glorifica, Deus, igreja, o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esdras fica antes de Neemias, viu, irmãos? Um livro bem curto. Esdras capítulo de número 7 e o verso 6. Porque o segredo, irmãos, preste bem atenção, o segredo, enquanto vocês acham aí, Esdras capítulo 7, o segredo está em perseverar. Tem pessoas que quando vem para a igreja, ela volta para o aprisco, ela chega assim, irmão Marcos, e ela chega assim e diz assim: mas parece que não está acontecendo nada. Mas o Senhor já te colocou aonde você deveria estar. O Senhor agora viu a situação que Jerusalém estava, aquilo estava travado, o negócio não andava. O Senhor disse assim: vou mandar reforço, eu vou mandar ajuda lá, e o negócio vai destravar, e Deus vai fazer uma obra. E qual era o reforço? Esdras capítulo 7 e o verso 6 diz assim: e esse Esdras subiu de Babilônia, e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Quando Esdras volta agora para Jerusalém, qual era a finalidade dele? Era de pregar e ensinar aquele povo as palavras que Moisés havia dado, que era o quê? A palavra de Deus. O negócio está meio travado aí? Você se sente que está patinando? Tá assim? Vai para a palavra, vai para a Bíblia, vai orar, vai jejuar, que Deus vai abençoar esse negócio. Quando Esdras agora chega lá, e ele vê aquele povo tudo, eles tinham voltado sim do cativeiro, mas eles estavam tudo assim meio perdidos, meio sem orientação. Irmão, a ovelha chega no abrigo, mas sem direção. Bom, irmão, porque assim, colocar a ovelha no ombro e levar assim, ela voltou bonitinha, branquinha como estava, era assim? É claro que não, ela estava machucada, a lã dela estava suja, estava toda enroscada. A ovelha, muitas das vezes, quando ela
ela volta desfigurada, machucada. O predador, o lobo, quer acabar com ela lá fora. Quando ela chega aqui, ela precisa de carinho, ela precisa ser bem tratada. Aí João vai dizer assim: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que vai te norteando, vai purificando e vai conduzindo a tua vida diante do Senhor. A partir do momento que você recebe a palavra e coloca em prática, Deus liga o 4x4, aquele que estava patinando, agora ele começa a caminhar e começa a ver Deus trabalhar, começa a ver Deus prosperar. A casa que estava um desastre, as coisas começam a ser colocadas no devido lugar. O desemprego, Deus abre uma porta, Deus abençoa o carro, Deus abençoa os filhos. Por quê? Porque a palavra entrou no coração e a graça de Deus foi derramada sobre a vida do teu povo. Olha o processo: da cinza, Deus levantando aquilo que era motivo de zombaria. Alguém olhou para nós e disse assim: não vai dar nada, isso aí é fogo de palha. Você pode ser fogo de palha se você for com as tuas forças, mas se você for em nome desta palavra e no Deus que eu prego aqui nesta noite, os inimigos vão ver que Deus é na tua vida, que Deus é na tua casa, que aonde você pôr as mãos e abrir a tua boca, Deus confirma o ministério e a palavra que sai da tua boca. Esdra, quando vê aquele negócio, diz assim: misericórdia, o que está acontecendo aqui? Põe um altar aqui, eu preciso ensinar esse povo. O Espírito Santo, colocaram um altar, não é para ele sobressair não, moço, era só para ele ficar um pouquinho mais alto, para o povo ver ele. E Esdra agora começa a pregar a palavra, Esdra agora começa a ensinar, e a palavra do Senhor vai dizer, não vou ler aqui por causa do tempo, que o povo agora começa a ficar aflito com a palavra que Esdra pregava, irmã Yasmin. Aí eles vão dizer assim: ô Esdra, vem aqui rapaz, vem aqui, deixa eu conversar com você. A nossa vida está totalmente bagunçada, nós estamos no pecado, casamos com mulheres estranhas, os nossos filhos falam em outro idioma. O que isso quer dizer? A casa está bagunçada. Esdra agora vai ajoelhar, vai ficar lá sentado e vai dizer que ele vai puxar a barba e o cabelo de desespero. Se a gente for ter esperança pela situação que nós estávamos, nós tínhamos arrancado os cabelos e as barbas, porque a situação era caótica. Mas o Senhor diz assim: Esdra, fique em paz, você não pode fazer nada, mas a palavra que você carrega na tua mão pode mudar a tua história. Eles chegam para Esdra assim: Esdra, o que nós devemos fazer? Esdra assim: faz isso e faz aquilo. Aquela ovelha que estava perdida agora começa a receber instrução da parte de Deus, ao ponto que agora eles chegam e começam a colocar a vida dele na posição que o Senhor queria que ele estivesse. Na hora que a palavra agora, irmão Jorge, entra no coração, presbítero Carlos, e começa agora o Senhor levantar aquele povo, não doutrinado nas doutrinas pagãs, nas ideologias deste mundo, nos ensinos do mundo, não. Eles foram levantados agora nos princípios e na doutrina da palavra de Deus. Irmão, só há crescimento na palavra de Deus, só há vida na palavra de Deus. O mundo ensina um caminho que leva para a morte, que leva para a condenação, mas para o outro lado tem o caminho da vida, o caminho da libertação, o caminho que eleva o homem mais próximo do Senhor. Recebeu a palavra, só que o Senhor diz assim: vocês precisam de proteção. Do jeito que está, vocês não podem estar. O que nós devemos fazer? Aí o Senhor vai lá e toca no coração de Neemias: Neemias, volta lá e ajuda a edificar os muros. E ele volta. Quando Neemias, por isso que eu li Neemias, porque a informação que chegou para Neemias que o negócio estava em ruínas, não tinha sobrado nada. Mas se você der crédito a esta palavra, Deus vai enviar o Espírito Santo para te proteger e mudar aquilo que precisa ser mudado. Quando Neemias chega lá, ele começa a falar assim: vamos edificar esse muro aqui. E tem mais, irmão, Neemias não é calça frouxa não. Esdra e Zorobabel teve luta, mas na hora, ai Jesus amado, eu vou falar isso aqui. Isso eu coloco no meu coração aqui agora. Para lutar contra a palavra tem adversário, tudo que nós vamos fazer tem adversário. Mas na hora que alguém recebe, ai Jesus amado, vamos lá, deixa eu explicar isso aqui, o que Deus colocou no meu coração aqui agora. Enquanto o Zorobabel estava com a sua força, ele teve resistência, ele teve alguém que lutava oposição contra ele.
Mas quando Esdras chegou com a palavra, o Senhor colocou por terra e a obra continua andando. Aí o Senhor disse assim: espera um pouquinho, a minha Jerusalém, a ovelha perdida, recebeu minha palavra. Opa, agora chegou a hora de reedificar, de levantar, de criar estrutura e proteção. Aí Neemias vai dizer o seguinte: os adversários, o rei Artaxerxes, é muito grande, me dê carta. Aí Artaxerxes vai dizer o seguinte: não vai sozinho não, leva homens aí com você, soldado, para te ajudar nesta peleja. Quando você recebe a palavra, você não recebe a ajuda do homem, mas recebe a ajuda do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, a Bíblia vai dizer que Daniel orou. No primeiro dia Deus mandou a resposta, mandou a bênção, mas o anjo ficou meio parado, lutando contra o príncipe da Pérsia, contra o diabo, e a luta estava lá, travado, ia ou não ia. Aí o Senhor disse assim: desce lá, vai lá ajudar o meu servo, porque o meu povo precisa ser abençoado. Quando você recebe a palavra, Deus envia os anjos necessários para colocar o diabo por terra, a muralha por terra, para você se levantar novamente. Aquilo que era zombaria, Deus levanta agora para ser alegria e ser motivo de glorificação do nome do Senhor. Neemias edifica, deixa eu correr aqui para encerrar. Ele constrói o muro está prontinho, os inimigos passando. Aí eles vão dizer assim, imagina eles passando, olhando, olha lá, cidade caída lá. Como que é? Pega o binóculo aí. Isso aqui é nas minhas palavras, viu, irmãos? Olhar e dizer assim: eu estou vendo alguns tijolos ali e um cimento. O que está acontecendo lá? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, alguém começa a ver alguma coisa diferente. O muro que estava sem muro, daqui a pouco vem a primeira remessa, daqui a pouco vem a segunda, vem a terceira. Não tem, o prefeito Neemias colocou esse dia, eu fui conversar com ele, vi lá no seu status, você colocou lá a importância do pouquinho ser feito a cada dia, porque é pouquinho a pouquinho, mas com o passar do tempo aquilo vai se tornando um muro grande e o Senhor vai te abençoando. Os inimigos passavam agora, via aquele muro, ele já não tinha liberdade para entrar em Jerusalém, ele já não podia mais fazer o que queria dentro de Jerusalém. Por quê? Porque além de ter a palavra, aquela cidade estava murada e edificada pelo Senhor. Os inimigos vão olhar para você, mas vai ver a presença do Espírito Santo na tua vida, no teu andar, no teu caminhar e na tua vida. Esta aí, a palavra do Senhor vai dizer que os inimigos olharam e dizem assim, e o inimigo quer desmotivar, irmãos, eles querem. Pensa numa raça miserável, é esse povo. Irmão Vicente, eles olhou e falou assim: esse murinho frágil aí, não vai nem precisar da gente não, a raposa mesmo vai destruir esse negócio. Mas Neemias estava trabalhando com a pá do outro lado, e do outro lado estava com a arma, estava com a palavra guardada. É assim que nós vamos vencendo as raposas, é assim que nós vamos vencendo Tobias, é assim que nós vamos vencendo os inimigos, aqueles que querem ver a nossa queda. Nós vamos caminhando e o Senhor vai dando a vitória para a nossa vida. E agora, para encerrar com os irmãos, o Senhor levanta aquele povo. Queria poder falar sobre Tobias, mas o tempo não vai permitir. A cidade estava murada, tudo estava certo, só que lá dentro tinha ainda um resquício do pecado. Sabe onde estava? Já que eu comecei, vamos lá. Sabe onde é que ele estava? Os móveis de Tobias? Dentro de um compartimento, dentro do templo da casa do Senhor. Sabe o que é isso? Não adianta você ter só a palavra e ter uma aparência de crente, os muros ser edificados, se o teu coração tem os móveis de Tobias lá dentro. Quando Neemias chega lá e fala assim: tira esses móveis daqui. Esse lugar é lugar de alimento para os levitas. O teu coração não é lugar para rancor, não é lugar para divisão. O teu coração é lugar de alimento que vem do céu, descer e extrair as vitaminas para o teu organismo, para a tua mente, para os teus olhos, para o teu ouvido. O teu coração não é lugar para móvel de Tobias. Tira essas redes sociais, tira os móveis de Tobias, o adultério, a fornicação do teu coração e deixa esse compartimento livre para que o Senhor possa inserir alimento, cereais, incenso, para que você possa exalar o perfume suave do nosso Senhor. Agora, para encerrar, Isaías capítulo 60. Vamos lá. Isaías capítulo 60. Quando, diácono Cláudio, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, agora no Novo Testamento, para encerrar com os irmãos, a Bíblia vai dizer, Brabito News, que o Senhor diz assim para eles, depois que Jerusalém foi reedificada, o próprio Jesus vai dizer em Lucas: antes de vocês ir para os confins da terra, antes de vocês ir para Samaria,
fazer os teus projetos, para onde vocês quiserem ir, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor sabia, no campo espiritual, que Jerusalém era uma cidade estruturada por Deus. O que é essa Jerusalém? Pode ser eu e você. Alguém vai olhar para mim e para você, e vai ver nós um porto seguro. Alguém vai olhar para as mensagens que pregamos através do Espírito Santo, e vai ver uma porta que se abriu para uma resposta da parte de Deus. Antes de tomar a decisão, não, eu quero ficar em Jerusalém, eu quero saber o que vai acontecer. Por quê? Mas só que ninguém sabe que essa Jerusalém, essa irmã e este irmão, antes de você chegar nessa posição, você já chorou, você já foi zombado, você já foi ridicularizado. Alguém não sabe o preço que pagamos para chegar aqui, mas alguém vai chegar diante de nós para ouvir a palavra que Deus coloca no teu coração, para ouvir o testemunho que sai da tua boca, para ouvir o louvor que engrandeça o nome do Senhor. E para encerrar, Isaías 60 e o verso 18. Quem encontrou diz amém. E eu encerro aqui. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação e nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Ele está dizendo o seguinte, irmão Diogo, destruição para vocês, nunca mais. Deus já completou a obra. Os muros que Neemias edificou, agora é salvação para mim e para você. Aleluia. Olha o verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, e nem o seu resplendor, a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aí ele está dizendo o seguinte, você não vai precisar de luz da Enel não, você não vai precisar de luz da Eletropaulo não, o Senhor vai ser a tua luz, o Senhor vai ser o teu guia, o Senhor vai ser a tua esperança. Aleluia. Olha o verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Segura um pouquinho. Você lembra do filho pródigo quando ele voltou? O pai disse assim, meu filho estava morto, mas reviveu. Jerusalém agora está viva diante do Senhor, e com a glória do Senhor sobre a tua vida. Olha o verso 21, e no 22 nós encerramos. E todos os teus povos serão justos para sempre, herdarão a terra, e será renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aquilo que era glorificação, lá em Deuteronômio, que eu li com os irmãos, e passou por um processo de destruição, agora ela volta no estágio inicial. Ouvi a história da ovelha, não sei se os irmãos entenderam o que Deus colocou no meu coração. A ovelha perdida é fácil a gente dizer, ela se desgarrou. Mas nós precisamos saber quem ela era antes, o que levou ela a essa destruição, e o que o pai fez quando ela voltou para o aprisco. Eu não sei, ovelhas, Jerusalém, que estão aqui, como está seu dia e como está a sua vida. Qual estágio desses 3 estágios vocês estão inclusos? Mas uma coisa eu quero te dizer, o mundo pode estar zombando e não acreditando em mim e em você, mas o Senhor quer nos levantar e nos colocar de pé diante da tua presença, para que aqueles que passaram por nós olhar para nós agora e dizer, pois é, o Deus dele fez alguma coisa por ele. Não é mérito nosso, mas é a misericórdia do Senhor.